Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro. E meu nome é Bianca. E eu sou a Andrea Pires, e no programa de hoje a gente vai resgatar as ideias de um revolucionário russo chamado Leon Trotsky. Trotsky foi um comunista que dedicou sua vida a organizar a peãozada contra o capitalismo mundial. E foi um dos grandes dirigentes da Revolução Russa ao lado de Lenin. Pois é, Biro, e o Trotsky também lutou contra a degeneração e a deformação do socialismo após as revoluções, que foram traídas por figuras como Stalin. O Stalin ele passou a dirigir a União Soviética e destruir tudo o que os revolucionários tinham criado. E perseguiu e matou milhares de seus opositores, como Trotsky, assassinado no dia 20 de agosto de 1940, no México. Dedicamos esse programa em sua homenagem, junto com uma série de outras iniciativas que estamos tendo pelo Movimento Revolucionário de Trabalhadores e o Esquerda Diário, porque nesse mês de agosto completam 80 anos do seu assassinato. E nesse programa vamos abordar em especial suas ideias sobre a organização dos trabalhadores e os sindicatos, que seguem extremamente atuais e são ideias realmente revolucionárias, completamente diferente do que a maioria dos sindicatos fazem hoje em dia. Bora começar o programa? Vamos que vamos. Vamos começar! Bom, hoje em dia, a grande maioria dos trabalhadores perderam completamente a confiança nos sindicatos. E são raros os sindicatos que realmente estão do nosso lado, lutando contra o patrão para defender os nossos direitos. Sim, Bianca, e é muito comum ouvirmos no dia a dia dos nossos colegas de trabalho coisas como fazer greve não dá em nada e no final a gente vai ter que pagar os dias parados, e isso se a gente não for demitido, ou então que o sindicato não serve para nada. Vamos ouvir o Júlio, que é um peão trotskista, trabalhador metalúrgico lá de Minas Gerais, o que ele responde quando ele ouve dos colegas que o sindicato não serve para nada. Vamos ouvir? Então, eu tiro muitos questionamentos na empresa, existem diversos questionamentos de trabalhadores que falam, mas esse sindicato não serve para nada, esse sindicato tem que acabar. Eu sempre digo o seguinte: realmente hoje esse sindicato, como ele é hoje, não está servindo para os trabalhadores, pois deixou aprovar a reforma da Previdência, que foi o pior ataque à classe trabalhadora brasileira nos últimos 100 anos. Aprovou a terceirização irrestrita do governo Temer e aprovou a terceirização do governo Bolsonaro agora. Mas eu questiono o seguinte: sem o sindicato seria muito pior, porque nem os direitos elementares que a gente tem hoje, como hora de almoço, licença maternidade para as mulheres, férias remuneradas, 13º salário, seria possível sem o sindicato, pois foi através de lutas e organização dos trabalhadores, com seus instrumentos, que a gente conseguiu conquistar essas conquistas, entendeu? E é isso que eu digo, assim, só vai ser possível a gente retomar o sindicato se a gente trouxer para a mão dos trabalhadores, através de organização dos trabalhadores, que pegue esse sindicato de volta, que tire da mão o sindicato da mão desses interesses particulares, como estabilidade, como remuneração dupla, que o cara recebe pela empresa e pelo sindicato, e de viver uma vida que, como a gente gosta de dizer, uma vida acomodada, pois os trabalhadores têm estabilidade, os trabalhadores do sindicato têm estabilidade, e não usam essa estabilidade para poder trazer mais conquista para os trabalhadores, mas usam para benefício próprio. Então, assim, o sindicato ainda é necessário e vai ser muito necessário para a luta dos trabalhadores. Então, o sindicato não saiu de moda, ele simplesmente está nas mãos erradas, mas trazendo para o lugar certo, que é o lugar dos trabalhadores, é possível conquistar várias coisas, sim. Bom, como o Júlio falou, questionar os nossos sindicatos é legítimo e extremamente necessário, quando vemos que eles não estão cumprindo o papel de ser a ferramenta de luta dos trabalhadores. Mas a gente não pode cair na conversa de Bolsonaro e da direita no geral de que tem que acabar com os sindicatos. O sindicato tem que ser dos trabalhadores. Exatamente, porque a direita tem tanto medo dos sindicatos, não pelo que eles são hoje, mas pelas lutas dos trabalhadores que inclusive foram parte de criar essas entidades durante a história, Todos os direitos que a gente tem hoje
e que estão sempre na mira dos patrões e dos governos foram conquistados por séculos de lutas e organização da nossa classe, dos trabalhadores. Limites para a jornada de trabalho, aposentadoria, piso salarial, segurança no trabalho, indenização de demissões, etc. Tudo isso foi conquistado com luta. Pois é, e sem a nossa organização e as conquistas que tivemos, os patrões nos obrigavam jornadas de 16 horas, amputações e acidentes fatais eram comuns e rotineiros, as mulheres trabalhadoras sofriam com abusos e estupros por parte da chefia, crianças trabalhavam nas fábricas se esgueirando entre as máquinas, uma situação completamente desumana. E é por isso que os trabalhadores começaram a se organizar. As greves e revoltas exigiam cada vez mais organização. E assim criamos nossos instrumentos de organização, para defender e lutar pelos trabalhadores. E assim surgiram também os sindicatos. Sim, nos grandes momentos de mobilização social, os sindicatos sempre cumprem algum papel importante, né? Como foi o exemplo da luta contra a ditadura no Brasil, na qual se forjou grande parte dos nossos sindicatos. Bom, resumidamente, essa é a história e a importância dos sindicatos. Mas e hoje? A maioria dos sindicalistas nem pisam no chão de fábrica, negociam nossos direitos e nossas demissões pelas nossas costas. Sim, Andréia. E é por isso que é muito comum ouvirmos que o sindicato só pensa no deles. Que só vai pro sindicato quem não quer trabalhar. Falam que o sindicato fala e não faz nada. Só aparece em dia de assembleia para passar o que já foi negociado. E essa, infelizmente, é uma realidade do sindicato atualmente. Mas isso não aconteceu por acaso. Sim, porque isso acontece porque os sindicatos não estão mais nas mãos dos trabalhadores de verdade, né? As direções dos sindicatos, elas se tornaram algo afastado dos trabalhadores, se tornaram uma outra coisa. E é aqui que a gente começa a entender a importância das ideias do Trotsky, que chamou essas direções sindicais de burocracia sindical. Quando a gente pensa na palavra burocracia, a gente pensa em um monte de papel e pessoas que dificultam as coisas de acontecer. Não é exatamente isso o que quer dizer, mas tem um sentido parecido. Ele está falando daquilo que o Júlio falou de trabalhadores que foram para os sindicatos, passaram a ganhar um monte de privilégios e não têm mais os mesmos interesses e nem a mesma vida que o resto dos trabalhadores. Esses burocratas do sindicato dificultam tudo de acontecer, dificultam as greves, a organização e a comunicação entre os trabalhadores. E aqui no Brasil, por exemplo, os sindicalistas são afastados do trabalho sem limite de tempo. Passam décadas longe da realidade da sua categoria. Além disso, os sindicatos controlam enormes quantidades de dinheiro, o que leva a todos os tipos de corrupção, além das próprias patronais que subornam e compram os dirigentes sindicais. Pois é, e exatamente por isso que o Trotsky entende que esses burocratas passam a utilizar a posição privilegiada deles para os seus interesses individuais. Quanto mais eficiente o sindicato é em dificultar a organização dos trabalhadores, mais seguros eles vão estar dos seus privilégios. E é assim que passam a se identificar com interesses políticos que são contrários aos dos trabalhadores. Sim, Bianca, mas esses privilégios também não surgiram do nada, não é? Justamente vendo a força que os sindicatos podem ter, o perigo da organização dos trabalhadores para o lucro e domínio dos capitalistas, o Estado, os patrões e a burguesia começam a intervir diretamente nos sindicatos e no seu funcionamento. E isso é uma coisa que o próprio Trotsky já havia percebido como uma tendência. A burguesia passa a cooptar e atrelar os sindicatos ao Estado, ao mesmo tempo que cria suas próprias políticas no interior do movimento sindical para disputar as direções sindicais. Pois é. Aqui no Brasil, por exemplo, toda a estrutura sindical está diretamente conectada ao Estado através de leis criadas pelo Vargas que ditam aquilo que pode e o que não pode, criando, por exemplo, o imposto sindical. E na própria ditadura haviam interventores dentro do sindicato. E hoje existem os pelegos, os vendidos e os conciliadores. Pelego é o pedaço de pano que vai entre o lombo do cavalo e a sela. E é exatamente esse o papel da burocracia sindical. Fica entre os trabalhadores e a patronal, incorporando e transmitindo as políticas do Estado e de partidos patronais e reformistas. Andréia, e ainda tem aqueles sindicatos que são verdadeiras máfias patronais, como são aqueles dirigidos pela Força Sindical e os sindicatos dos trabalhadores terceirizados da UGT. Mas poderia não ser assim. E para pensar um pouco isso, a gente separou aqui um trecho de um relato da Silvana,
que foi uma trabalhadora terceirizada que participou da greve na Universidade de São Paulo e vai contar um pouco aqui sua experiência com sindicatos. Vamos ouvir. O nosso sindicato, eles não estavam nem aí pra gente, mas a gente, dentro da USP, a gente conseguimos que o sindicato da USP, que é o Centusp, ele ficasse a favor do terceirizado. Então, foi aí que a luta foi boa, porque a gente tinha um sindicato combativo que estava do nosso lado, que é o sindicato que às vezes a gente fala, a gente não precisa de sindicato para estar ali com a gente, não. Que não. Realmente, tem sindicato que não vale nem a gente estar perto, porque eles não querem nem saber. Eles querem saber do que o patrão vai soltar para ele. Eles querem saber o que o patrão vai fazer para eles. E a gente significa nada para eles. Mas quando eu vi a diferença do sindicato lá da USP, quando eles pegaram, tomaram a causa da gente para eles, que a gente invadiram a reitoria, que a gente foi atrás das coisas, que a gente ia ficar sem salário, a gente ia ser mandado embora. Entrar em falência significa que eles não pagam mais nada para a gente fica sem nada. Então, assim, a gente teve nossos direitos, a gente teve tudo, assim, então foi uma vitória muito grande. Não é que a gente quer luxo, a gente não quer luxo, a gente não quer ser rica, a gente não quer ter dinheiro, a gente quer ter dignidade, levantar de manhã, ter um pão para comer. Porque muitas vezes a gente não tinha nem um pãozinho para comer. Muitas vezes a gente passava uma necessidade ali caladinha. Muitas vezes, acho que a colega Andréa falou, a gente nem direito de levar uma marmita, a gente não tem, porque a gente não tem uma mistura para botar dentro da marmita. Muitas vezes a gente leva feijão e arroz puro para o serviço, porque a gente não tem. Isso tudo a gente faz a gente repensar por que não a gente não se organizar, por que não a gente parar com isso de estar só dando dinheiro para os ricos, para ficar mais rico ainda, a gente mais pobre ficando, e sofrendo mais ainda. Então, isso é coisas que a gente tem que repensar mesmo. Isso é coisa que a gente tem que lutar junto. A gente tem que nem no caso dentro da USP mesmo. Para que a gente prestar concurso lá dentro da USP? Se você já lava o banheiro, se você já limpa, se você já faz as coisas, aí vem me contar, você tem que prestar concurso para lavar o banheiro lá na USP. Gente, isso tudo é forma de dinheiro. Isso não é isso. A gente tem sim o direito, a gente até hoje a gente luta, porque a gente ainda tem, a gente pensa e luta para que todos os terceirizados, né, seja efetivado, sem precisar de fazer prova. Porque quantos terceirizados tem ali que não sabe nem o que é um O, não sabe de nada, não sabe nem escrever, não sabe nada, porque eles não sabem. Não é porque eles não querem, não. É porque não teve oportunidade de estudar. É porque não teve oportunidade. A oportunidade que a gente tem de estudar é logo cedo a gente trabalhar para sustentar dentro de casa. E por que a gente não pode pegar? Hoje mesmo deixei tudo lá em casa e disse, eu vou sim, na reunião, sim, é importante, porque eu tenho que dar a minha voz. Esse relato da Silvana eu acho muito forte, acho que deixa claro que o problema não é o sindicato, né, mas sim quem está na direção do sindicato. E a importância também que tem, né, ter um sindicato que promova essa unidade entre efetivos e terceirizados para fortalecer a luta, né. Eu acho que é bem importante isso que a Silvana coloca. Mas uma outra coisa também que muitos trabalhadores colocam é que acabam achando que o problema do sindicato é o seu caráter político, né? Dizem coisas como o problema é a política, sindicato não deve se meter em política, sindicato tem que se preocupar só com o que acontece aqui na fábrica, só com o que acontece aqui no meu trabalho, enfim. Esse pensamento é errado, porque o problema não é a política em geral, mas qual política que o sindicato está levando à frente.
Isso porque uma das coisas que o Trotsky irá perceber é que se os trabalhadores não colocam a sua política nos sindicatos, quem irá colocar sua política são os capitalistas. E as próprias leis que regem os sindicatos foram criadas pelos capitalistas. Sim, Andréia. E é por isso que, para o Trotsky, é inevitável que os trabalhadores precisem colocar sua própria política dentro do sindicato, que se enfrente e seja contra os mecanismos de controle e atrelamento do Estado. Exato, e para isso é necessário também a mais ampla democracia dos trabalhadores, com assembleias soberanas, onde os trabalhadores falem e decidam, e não só a direção do sindicato. E todas as distintas opiniões e ideias dos trabalhadores precisam ser representadas na direção do sindicato, com gestões divididas proporcionalmente pelo número de votos que tiveram nas eleições. E também os dirigentes sindicais precisam ter cargos rotativos, sempre retornando para o trabalho depois de um determinado tempo. E a contribuição sindical não pode ser obrigatória, precisa vir justamente da consciência e decisão de cada trabalhador. Agora, a política que os trabalhadores precisam levar à frente nos seus sindicatos também precisa se opor à política da burguesia e dos patrões. Porque não adianta lutar para defender os trabalhadores nos locais de trabalho se no final acabam confiando em políticos como Bolsonaro, que criou as MPs da morte, ou no Maia, que aplicou a reforma da Previdência, nem no Moro e no STF, que orquestraram um golpe contra os trabalhadores em 2016. E não adianta também alimentar ilusões no PCdoB, no PT, no Lula, que fazem parte da atual burocracia sindical, que hoje dirigem a maioria dos sindicatos através da CUT e da CTB, que são o principal exemplo daqueles que vivem fazendo acordo com os nossos inimigos, com os patrões e os partidos da ordem. Para o Leon Trotsky, os trabalhadores só conseguem exercer sua verdadeira força livremente quando possuem uma política de independência de classe, ou seja, uma política própria que confia nas suas próprias forças, nos seus próprios métodos de luta e se enfrenta contra o Estado, o regime e os capitalistas. E com todas essas ideias que o Trotsky propõe, é possível que os trabalhadores resgatem os sindicatos para as nossas mãos e os transformem de novo em instrumentos de luta a serviço dos interesses dos trabalhadores. Exato, mas ainda tem uma ideia do Trotsky que é muito importante, talvez seja a mais valiosa das suas ideias para a organização dos trabalhadores, que é a unidade dos trabalhadores, não apenas em palavras, mas na prática. E para ele, isso é algo que envolve o sindicato, mas vai muito além dos sindicatos. É muito comum quando estamos conversando sobre fazer ou não greve com nossos colegas, alguém dizer, não vai dar certo. Sempre tem aqueles que não param e daí todo mundo se dá mal. Se parar só um lugar, o outro não vai dar em nada. Se for para fazer, tem que parar todo mundo. Se parar todo mundo de uma vez, aí sim. Esse tipo de comentário sempre aparece. Mas é interessante porque, de certa forma, demonstra que mesmo desacreditado ou cético, ainda existe uma consciência na força da união da nossa classe. De que unidos e atuando juntos de forma organizada, podemos ser sim imbatíveis. E por outro lado, revela um dos principais problemas que nós temos, que é um problema criado pelos capitalistas, que passam noites e noites acordados com medo do dia em que a nossa classe vai se rebelar, pensando o que fazer para nos dividir. Infelizmente, isso é algo que os patrões aprenderam bem, aprenderam a dividir a nossa classe, começando pelas próprias leis sindicais, como as datas bases, por exemplo, que determina de antemão as datas de campanha salarial de cada categoria. Ou então as divisões entre os efetivos e temporários, os terceirizados, que mesmo trabalhando do lado dos efetivos, possuem sindicatos, salários e direitos diferentes. Ou então os informais e autônomos, que nem sequer são reconhecidos como trabalhadores. Como é o caso dos trabalhadores de aplicativos, que agora começaram a se organizar por seus direitos. Além de divisões como a construída pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia, que nos divide entre homens, mulheres, negros, negras, LGBTs, colocando os setores oprimidos, chamados de minorias, nos postos de trabalho mais precários. Chamam de minorias, mas hoje a maioria da classe trabalhadora é feminina.
É também papel dos sindicatos defender essas mulheres, que são milhões em todos os postos de trabalho, pois afinal todos esses preconceitos só servem para enfraquecer a nossa luta, nos colocar um contra o outro, enquanto exploram o nosso suor e sangue de lá de cima. Trotsky já via divisões que os capitalistas pretendiam fazer como essas há muito tempo, começando pela criação do que ele chama de aristocracia operária. A aristocracia operária são grupos de trabalhadores que possuem salários mais altos, mais direitos e mais poder aquisitivo que os outros. Isso acaba gerando um ceticismo, um conservadorismo, individualismo e competição entre nós mesmos. E fazem isso justamente nos setores mais estratégicos, enquanto os terceirizados, o setor dos serviços, os postos de trabalho precários, eles se tornam uma subcategoria de trabalhadores que nem sequer têm direito à organização sindical, onde os sindicatos chamam a polícia para reprimir e prender os próprios trabalhadores quando se organizam. O Trotsky, já vendo essa divisão e percebendo também que os sindicatos não organizavam o total da classe trabalhadora, deixando uma grande maioria precarizada de fora, seriam necessários outros instrumentos de organização, capazes de unir todos os trabalhadores. E essa é uma das grandes ideias que ele aprendeu com os trabalhadores da Rússia e como se organizavam durante as revoluções. Essas formas de organização, na maior parte das vezes, começam clandestinas, longe dos olhos da chefia, justamente para evitar perseguição. E existem muitos exemplos de organizações desse tipo na nossa história, como o comando de greves, comissões de fábricas, grupos de trabalhadores que se organizam entre si nos locais de trabalho, votam representantes, delegados eleitos e revogáveis, que começam por sua vez a se organizar com outros setores, outras categorias, podendo organizar setores massivos de trabalhadores. E na Rússia, essas comissões de fábrica ficaram conhecidas como soviets, que significa conselho em russo. E foi a articulação nacional desses soviets que permitiu a força dos trabalhadores para derrubar a monarquia e a burguesia na Rússia na Revolução de 1917. E o Trotsky foi justamente um dos mais importantes de seus representantes. Esse tipo de organização que o Trotsky chama de organismos de frente única operária surge com a mais profunda democracia dos trabalhadores, permitindo que todos se expressem, todos votem e elejam seus representantes. Permite também que os trabalhadores com ideias diferentes se unam com objetivos comuns e enraizados nos locais de trabalho, carregam consigo massas gigantescas de trabalhadores, criando uma força tão grande que ganha apoio de diversas camadas da sociedade. Mas, novamente, Trotsky nos dizia: não basta apenas a forma de se organizar, é necessário também um conteúdo. Uma política que ofereça a todos os setores oprimidos da sociedade uma alternativa que só os trabalhadores podem dar. Uma alternativa onde a vida de milhões vale mais do que o lucro de um punhado. Pois é, a esse conteúdo Trotsky dava o nome de tribuno do povo, quando os trabalhadores deixam de olhar apenas para o interesse da sua categoria e das suas demandas particulares para passar a olhar para os problemas e dar solução para o conjunto da sociedade, das negras e negros, mulheres, LGBTs, camponeses, trabalhadores informais, pequenos comerciantes arruinados, enfim, todos os setores oprimidos. Tudo isso vai muito além dos próprios sindicatos em si, mas eles podem e devem contribuir tendo um papel ativo para construir essa força da nossa classe e para isso precisamos trazê-los de volta para as mãos dos trabalhadores. Por fim, não poderíamos deixar de mencionar que Trotsky, como grande revolucionário que era, não via nada disso como um fim em si mesmo. Suas ideias tinham um objetivo claro: a revolução social. Tirar o poder da mão da burguesia parasita e conquistar o poder para a mão dos trabalhadores. Esses que constroem tudo o que existe no mundo, que fazem as engrenagens da sociedade girar. Sim, mas na visão do Trotsky, para a revolução ser vitoriosa, ainda é necessário uma outra coisa fundamental, sem a qual não é possível vencer. É um partido revolucionário dos trabalhadores, composto por centenas de milhares de trabalhadores forjados nessas lutas, carregando as ideias mais avançadas do marxismo e dos revolucionários da nossa classe, que aprenderam com as vitórias e derrotas das principais experiências revolucionárias da nossa história. E para finalizar, deixamos vocês com uma frase do próprio Leon Trotsky que retiramos de um dos seus livros.
A luta pelo poder não pode ser dirigida apoiando-se meramente nos votos. Há que ter apoio nas fábricas, nas empresas, nos sindicatos e nos comitês de fábrica. E se vocês quiserem saber mais sobre as ideias do trotskismo para os sindicatos e organização dos trabalhadores, a gente recomenda um artigo no Esquerda Diário, escrito pela Diana Assunção e Marcelo Pablito, que se chama Notas sobre os Sindicatos e a Atuação dos Revolucionários. Recomendamos também que assistam a aula virtual do Edson Urbano sobre a vida e obra de Leon Trotsky no campus virtual do Esquerda Diário. E além disso, a gente também chama vocês a acompanhar toda a programação, né, dos 80 anos do assassinato do Trotsky. Tem vários podcasts saindo sobre isso também. Um deles é o podcast Feminismo e Marxismo, que a gente recomenda muito. Vai ter um sobre o feminismo em Trotsky. Também vai ter o podcast internacional aqui no canal do Esquerda Diário, que vai chamar Trotsky, Internacionalismo e Estratégia. Vai sair no dia 21 de agosto. E a gente também chama todo mundo a participar do evento online que vai ser transmitido lá na página do Esquerda Diário, da rede internacional do nosso diário, né, em homenagem ao Leon Trotsky, que vai acontecer no dia 22. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço em todos vocês. E esse é o Peão 4.0, feito por trabalhadores para trabalhadores. É isso aí, se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos e nas redes sociais. E também a gente pede que participe da nossa campanha financeira, né, para ajudar a financiar o Esquerda Diário, que é uma mídia que não recebe nem um centavo de empresário, nem um centavo de patrão. A gente se financia sozinho, então por isso é muito importante a contribuição de todo mundo que quiser ajudar. É isso aí, gente. Ficamos por aqui hoje.